Bom, pessoal, a videoaula de hoje é sobre JCF, que é um framework, diria o principal framework Java para aplicações web. E nós vamos utilizar o NetBeans na versão 8.1, junto do Glassfish na versão 4.0 e do MySQL na versão 5.5, para criar o nosso primeiro cadastro em JCF. Vai ser um cadastro de estados, isso é Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Então nós vamos manter a descrição, né, o nome desse estado e a sigla. É só isso o nosso cadastro hoje. Vamos lá, o primeiro passo é criar um novo projeto, um projeto web, Java Web, aplicação web. Vou chamar de cadastro estado. Vocês podem colocar na pasta que desejarem. Vou falar que ele roda sobre um servidor Glassfish. E vou selecionar os frameworks que eu quero que o NetBeans já configure no meu projeto. Primeiro o JCF. O JCF aqui do NetBeans nessa versão 8.1 é a versão 2.2. E aí tem algumas configurações que você pode fazer aqui. E eu quero mudar esse padrão de URL, que está atualmente /faces/ qualquer coisa, para um padrão também muito usual, que é qualquer página com extensão XHTML será tratada como uma página em JCF. Além disso, tem uma terceira aba aqui que configura outros componentes, como PrimeFace e RichFace. Em breve, uma nova videoaula considerando PrimeFace, mas para hoje a gente vai utilizar o Java Server Faces padrão. Além disso, eu quero configurar um projeto com Hibernate. Então, marquei ele aqui. A versão que o NetBeans me propõe aqui, que ele já tem dentro dele, é a versão 4.3.1. Antes de configurar o Hibernate em si, eu vou criar um banco de dados aqui no Workbench, que é um Create Database, cadastro, estado, foi executado. E agora eu vou criar a conexão com esse banco que eu acabei de criar. É um banco MySQL, então eu preciso selecionar um driver MySQL. E nesta aba desse wizard eu preciso informar que banco que é, qual que é o servidor onde está esse MySQL. Se fosse um servidor externo, poderia ser um IP desse servidor externo, poderia ser um domínio desse servidor externo, qual que é a porta. No caso do banco, a gente acabou de criar um banco chamado cadastro estado. O usuário meu aqui no caso é root, e aí eu tenho que informar também a senha, marcar para lembrá-la e testar essa conexão. Se foi bem sucedido, vai aparecer esse ícone aqui, conexão bem sucedida. Caso contrário, vai aparecer em vermelho e o erro vai ser destacado. Bom, vou finalizar essa criação. Se vocês forem próximo aqui, vocês verão mais duas abas desse wizard, mas eu vou finalizar aqui de uma vez. Pronto. Agora eu vou finalizar a criação do projeto. Nesse momento, com o projeto criado, alguns arquivos foram adicionados a esse projeto devido às bibliotecas que eu adicionei. Um deles é o Hibernate Config. Eu já falei dele em outras aulas, mas em alguns momentos o NetBeans não configura para a gente o Hibernate Config conforme a conexão que a gente criou. Quer dizer que nós vamos ter que configurar na mão. São basicamente 5 propriedades num padrão property, o name da propriedade e o valor. Então a primeira propriedade é o Hibernate Dialect, que fala qual o dialeto que o Hibernate vai ter que conversar com o banco. É um MySQL. E outras propriedades são referentes à conexão de fato, ou seja, hibernate.connection. Qual que é a classe do driver que vai tratar para a gente com mysql.jdbc.driver.
Além disso, ainda em relação à conexão, tem a URL da conexão. Essa URL segue esse padrão JDBC MySQL // faltam 2 pontos, localhost 3306 e o nome do seu banco. No caso, a gente chamou de cadastro testado. E por fim, você precisa de mais duas propriedades, que são o usuário e a senha do usuário que vão acessar o Hibernate. Então, o username, que é o root, e a senha desse usuário. Eu peço 64. Bom, tá aí, nosso arquivo agora Hibernate config está criado. Além desse arquivo, foi gerado também um arquivo web.xml. Esse web.xml já está configurado com o nosso JSF. Basicamente, a configuração de um servlet, configuração e mapeamento de um servlet, chamado FaceServlet, que encontra-se nessa classe. E aqui está também o nosso padrão URL que será seguido, aquilo que a gente configurou na criação do projeto. Esse servlet aqui tem a função de receber todas as requisições que forem da extensão XHTML, no caso, que forem desse padrão definido, e encaminharem para esta classe, que é um servlet. Ou seja, esse servlet é quem vai converter uma requisição HTTP no padrão JSF. A mesma coisa ele vai fazer com a resposta. A resposta que eu der em JSF ele vai converter para HTTP. Bom, além dessas configurações, tem outras que para agora são desnecessárias, então eu vou suprimir essa explicação e vou aproveitar para remover essas explicações, essas tags. Bom, então fiquei só com a configuração do server e configuração do tempo de sessão. Depois de 30 minutos de inatividade, ou seja, sem nenhum usuário trabalhar no sistema, a sessão dele expira. Muito bem. Além disso, eu quero criar, ainda em relação à configuração do JSF, um arquivo chamado faceconfig, que fica aqui em Java Server Face, configuração do JSF Face. Próximo, faceconfig, eu não costumo mudar o nome, porque esse nome já é um padrão. Ele te pergunta se você quer colocar em alguma pasta específica. Caso você não informe, ele vai criar na pasta padrão. Eu não informei nada e criei. Ele criou, portanto, esse arquivo aqui em webinf. Lembrando que essa pasta webinf, embora esteja dentro de páginas da web, o usuário não vê nada que está aqui dentro. Ou seja, o servidor não dá acesso para usuários. Por exemplo, digitarem google.com/webinf/faceconfig.xml. Eles não vão conseguir. É como se esse arquivo não existisse para o usuário final. Bom, vamos interromper a configuração do faceconfig aqui, que já está praticamente finalizado, para terminar a configuração do Hibernate. A gente já criou a configuração, o arquivo aqui, já informou as propriedades, mas eu quero também criar um arquivo chamado persistência. Esse arquivo é um XML que configura o framework JPA. Se vocês vierem aqui até a categoria de persistência, vai ter aqui unidade de persistência. Ele te pede um nome para essa unidade e qual que é o provedor, ou Hibernate ou Eclipse Link. Tem possibilidade de adicionar outras bibliotecas, mas vamos escolher o Hibernate aqui. E ele te pergunta qual que é a origem de dados. Nesse caso, você tem que criar uma nova origem de dados, dar um nome. Vou colocar aqui o nome do projeto, cadastro estado. E ele te pede qual conexão que você quer criar. No momento de criação do nosso projeto, a gente já criou essa conexão cadastro estado. Então, vou utilizá-la. A gente já sabe que funciona. Aí ele já coloca a origem de dados aqui para mim. E além disso, ele pergunta qual que é a estratégia de geração de tabela. É para criar a tabela sempre que eu rodar e não encontrar a tabela no banco? É para eliminar e criar? Eu vou colocar nenhum. Não quero que
o JPA faça isso, eu quero que o Hibernate faça isso. Vou mostrar como fazer. Vou colocar nenhum e finalizar. Nesse momento eu crio um arquivo persistência.xml, abrir ele aqui para mim. Aqui tem algumas configurações. Eu vou mudar essa configuração de provider aqui, por causa que a biblioteca de Hibernate que o NetBeans me fornece, ela não tem essa classe. Então vai dar um erro se vocês tentarem rodar sem modificar isso. Aí a classe certa nessa biblioteca 431 seria org hibernate.jpa.hibernate persistence provider, e o resto pode deixar, salvei. Para que o Hibernate gere as tabelas, caso elas não estejam encontradas lá no banco, eu tenho a opção de colocar uma propriedade chamada Hibernate HBM2DDL.auto. Essa propriedade tem alguns valores, ou seja, eu acabei de rodar meu projeto aqui, minha aplicação web no Glassfish. Caso a tabela não esteja lá, o que ele vai fazer? Ele vai criar, ele vai deletar e criar, ele vai só atualizar aquilo que não tiver criado, atributos, tabelas, ou ele vai só verificar se tem diferenças. Vamos deixar aqui como update e fechar essa propriedade. Pronto. Quando a gente adicionou o arquivo de persistência, ele adicionou também as bibliotecas do Hibernate. Porém, ele duplicou, porque a gente já tinha adicionado o Hibernate na criação do projeto. Essas aqui foram as bibliotecas adicionadas no início. E no momento da criação do persistência, ele adicionou essas bibliotecas. Se vocês verificarem aqui, os nomes estão duplicados aqui. Ó. ANTLR277, ANTLR277, C3P0, C3P0. Então, a gente vai resolver esse problema agora. Clicando aqui no botão direito, propriedades, bibliotecas. A gente vai remover essa última que foi criada. Remover. Vou aproveitar para adicionar uma biblioteca, um jar, que não está aqui. E se vocês tentarem rodar sem ele, vai dar um erro. Esse jar é um Jandex. Vocês podem procurar no Google Jandex 200, que vai ter, é um arquivo bem leve. Ok, nisso ele resolve aqui todos os imports aqui. Bom, agora vamos à codificação de fato. A gente tem duas ou mais formas de criar entidades, né? No caso eu quero criar uma entidade estado. Eu poderia criar aqui em pacote de códigos-fonte uma nova classe Java e mapeá-la. Ou eu posso fazer também com que o NetBeans crie essa entidade para mim. Para fazer isso eu preciso criar a tabela primeiro. Então se eu vir aqui no cadastro de estado e criar uma tabela chamada estado, que tem um ID bigint, tem um nome varchar 45 mesmo, e tem uma sigla varchar 5, nenhuma dessas informações pode ser nula, e o ID é auto-incremento. Aplicar. A partir de agora a tabela está lá criada no nosso banco, estado, sem nenhuma informação. Mas voltando ao NetBeans, eu posso vir aqui em pacote de código-fonte, novo, e procurar aqui por persistência na categoria e classes de entidade de banco de dados. Essas classes de entidades serão oriundas do banco de dados que eu já informei, conexão. Vou clicar em próximo. E aí ele me fala, ó, a fonte de dados é essa mesmo que você já informou? Sim, é essa. Você pode trocar caso queira, mas para a gente aqui é essa. Nesse momento ele já leu o banco de dados e viu que tem uma tabela chamada estado. Eu posso adicioná-la. Clicar em próximo. Ele me fala aqui, ó, em relação à tabela chamada estado, eu estou criando uma tabela estado
é uma tabela, é uma entidade nova, eu não criei nada em relação a isso ainda. Além disso, tem algumas outras configurações, mas eu gostaria de colocar aqui no pacote br.empresa.entidade. Próximo, tem mais outras configurações, mas nós vamos finalizar. O que aconteceu aqui é que ele gerou a entidade toda conforme a tabela, com mapeamentos e comentários prontos. Gerou aqui que é uma entidade, @entity, colocou um @table com o nome da tabela em relação, criou algumas consultas nomeadas aqui já para mim, caso eu queira usá-las, e colocou as propriedades, private long ID, private string nome, sigla. Bom, agora nós vamos criar um DAO. Antes disso, gostaria de criar um arquivo que vai nos ajudar nesse DAO aí, que chama-se Hibernate Útil, fica dentro de Hibernate. Ele é quem vai criar conexões com Hibernate para a gente. Eu crio um pacote utilitário, né, chamado útil, e eu chamo normalmente de Hibernate útil mesmo. E aí ele gera a classe para mim aqui. Basicamente ele vai conseguir abrir uma fábrica de sessões Hibernate para usar, inserir informações do banco, buscar informações do banco. Eu não mexo em nada disso, não é necessário. E por fim eu crio uma classe mesmo, classe Java, chamada estado DAO, num novo pacote DAO, finalizar, que basicamente vai ter um método público void salvar, que recebe um estado e salva esse estado. Para salvar esse estado eu preciso de uma seção Hibernate. Quem vai me dar essa seção Hibernate é aquele arquivo Hibernate útil que eu criei do nosso pacote, tá vendo? GetSessionFactor, que é um método que está lá dentro daquela classe, vocês podem ver, e OpenSession. Você vai abrir a sessão. Além disso, eu preciso informar que eu estou começando uma nova transação, e aí eu posso persistir a informação no banco. Por fim, vocês têm que pegar essa transação e comitá-la, né? Ou seja, mandar que o banco salve esse estado, né? E fechar essa sessão. Temos que fazer também um método listar, que retorna uma lista de estados. E aí você também precisa da sessão, também precisa fechar a sessão. Aqui vocês podem usar aquelas consultas nomeadas, ou seja, quando o NetBeans mapeou a entidade através do banco de dados, ele criou essas named query. Então eu posso usar essa aqui, por exemplo, estado buscar todas, para que eu faça isso. Eu pego a named query. Pronto, eu já tenho um método que salva e um método que lista. Além disso, eu posso querer remover, alterar, mas por hora vamos trabalhar só com essas duas hipóteses aqui. Além de configurar essa entidade, criar o método DAO, a gente tem que voltar no Hibernate config, daí então mapear essas entidades que a gente está usando, através de uma tag chamada map, na qual eu informo a classe.
Ou seja, eu estou falando que o Hibernate tem que entender como entidade essa classe estado que se encontra dentro do pacote br.com.empresa.entidade. O framework JSF ele tem um componente chamado ManageBean, que são classes que vão controlar a tela, controlar a nossa visão, a visão do usuário, e chamar os métodos do DAO ou de outros padrões que sejam. Chamar de estado MB. Esse MB vem de ManageBean, um pacote empresa.bean. Para que eu informe ao JCF para tratar essa classe como um ManageBean, eu tenho que anotá-lo, ou seja, @ManageBean do pacote Javax FaceBean. Aqui eu ainda tenho a opção de dar um nome a ele. Esse nome é o que eu vou utilizá-lo nas minhas páginas XHTML. Caso eu não informe esse nome, ele vai assumir que o padrão é o nome da classe com a primeira letra em minúsculo. Então vamos deixar aqui dessa forma. E aqui eu vou criar um atributo estado para que a gente possa salvá-lo lá na nossa tela. Vou criar também uma lista de estado. E vou criar os getters e setters dela. Vou importar aqui list. Bom, nós vamos precisar também do método que salva essa informação no banco de dados. Ou seja, é um método que a tela vai chamar. E daí nós vamos chegar até o DAO, até o salvar que está no método DAO. É um método que não vai retornar nada, vai se chamar salvar. E o que ele faz é criar um novo estado DAO. E chamar o salvar. Passando o estado. Depois disso a gente pode recarregar a nossa lista. Eu vou criar um método que vai ser chamado sempre que essa classe for construída. Ou seja, depois da construção dessa classe, vai ser chamado um método sem retorno, que eu vou chamar de inicializar. O que ele vai fazer é atualizar a lista para a gente. Ou seja, sempre que eu salvar ou que a classe for construída, ele vai ser chamado. Para isso eu informo um post-construct falando que ele tem que ser chamado depois da construção. Pronto, isso vai recarregar a lista. Nosso ManageBean está pronto. A gente precisa dos getters e setters porque o JCF se baseia nos métodos getters e setters. Quer dizer o quê? Que se eu tiver um método public void get nome, string get nome, que retorna o nome, eu posso acessar da minha página XHTML sem precisar ter a propriedade declarada no início da minha classe. Bom, vamos ver isso na prática. Vamos ao arquivo index.html, que é um arquivo que já está configurado em JCF. Eu vou criar aqui algumas tags em JCF para permitir o cadastro do estado. Bom, finalizei a página aqui. E o que é importante salientar aqui, além do que já foi falado em relação às tags, h2 alguma informação, é que existem outras tags, aqui eu usei f2. É importante salientar que a comunicação entre a página e o ManageBean se dá através de Expression Language, ou seja, jogo da velha, né? Chave
e o nome do ManageBin. A partir disso eu posso usar as propriedades, os métodos, como aqui o método salvar, que estão lá no meu ManageBin. Esse estado MB é porque eu não dei nenhum nome aqui dentro. Então ele assumiu o padrão de que é o nome da classe com a primeira letra minúscula, mas eu poderia ter feito igual a estado bin. E aí aqui na página eu teria estado bin e não estado MB. Bom, de toda forma eu vou deixar o padrão aqui. Não vou dar nenhum nome. Já vou usar o nome da classe. E aqui, além das expression language, eu usei um label para o componente que é o nome. Chamei de nome 2 pontos. Uma caixa de texto, de entrada de texto. Esse texto digitado aqui vai ser alocado lá no ManageBin, na propriedade estado, no atributo nome. Isso quer dizer que quando o usuário digitar as informações nessa caixa e nesta outra, que é da sigla, e clicar em salvar, vai chegar até o método salvar e a propriedade estado já vai estar com o nome e a sigla preenchida. Quem vai fazer isso é o JCF através daquela servlet face servlet, que vai interpretar isso e encaminhar cada valor para o seu determinado atributo. Além disso, eu usei algumas propriedades aqui, como o tamanho máximo, para evitar que o usuário digite um nome maior do que o banco aceita. Lá a gente colocou 45 caracteres para o nome e 5 para a sigla, então coloquei max length aqui. E usei informações de requerido, quer dizer que esse campo é obrigatório, ele é requerido, required igual a true. E além disso falei que se o usuário não digitar e tentar salvar, o JCF tem que mostrar para mim a seguinte mensagem: campo nome é obrigatório. Mesma coisa eu fiz com a sigla. Ele é obrigatório e, se ele não digitar, campo sigla é obrigatório. Um botão de comando, cuja ação é salvar, é aquele método que está no ManageBin, salvar. E vai aparecer para o usuário o texto do botão salvar. Coloquei um componente do JCF chamado Messages, que mostra essas mensagens de campo obrigatório, valor inválido, mostra mensagens que vão ser geradas por esses atributos. Criei um outro formulário que tem uma tabela. Essa tabela ela tem como fonte de dados a lista. Essa lista está lá no ManageBin também. É essa lista aqui. E tem um atributo chamado var, que eu dei o nome de item. Poderia ser estado, poderia ser um nome qualquer. E esse item é que eu uso para falar o que eu quero imprimir em cada momento. Quer dizer que nessa tabela eu tenho duas colunas, tá vendo? Uma coluna de nome e uma coluna de sigla. Eu quero que o cabeçalho da primeira coluna, ou seja, o header, seja nome, o header da segunda seja sigla, e quero que o valor da primeira seja o que estiver na variável item, ponto nome, e da segunda o que estiver na variável item, ponto sigla. Essa variável é uma iteração em cima desta lista. Então o JCF vai iterar sobre a lista e alocar o valor da primeira posição em item. Gera as colunas. O valor da segunda em item. Gera novamente. É assim que ele vai gerar essa tabela para a gente. Bom, vamos salvar e testar. A gente chamou a página lá de index.xhtml. Aqui ele deu um erro porque eu errei minha senha do MySQL. Vou parar e rodar novamente. Vou limpar aqui o log. Nesse momento em que ele pensa nisso, se vocês vierem aqui no console do Glassfish, vocês vão ver que tem umas atividades em relação
ao Hibernate, ou seja, como a gente colocou uma estratégia de update, ele está entendendo o esquema nosso, cadastro estado, vendo quais as tabelas que existem, se existe alguma diferença com o mapeamento e atualizando esse esquema. A partir daí tem a nossa tela aqui. Esse é o primeiro formulário, ou seja, esse código inteiro aqui, do nome até o botão aqui, foi gerado por essa parte da página. E a tabela, que é essa outra parte, está aqui embaixo. Como não tem nenhum registro, então só tem os títulos da tabela. Vamos cadastrar aqui Minas Gerais. É o contrário. Minas Gerais. Bom, esse erro ao tentar salvar quer dizer que o objeto estado é nulo. Ele está falando isso para a gente. O que nós vamos fazer? Instanciar sempre que a classe for construída. Estado recebe um novo estado. Só isso. Vamos rodar novamente. Eu vou limpar o console aqui do Glassfish. Bom, aí agora ele salvou e gerou a tabela para a gente com essas opções. Tento testar mais um. Bom, é isso aí, pessoal.